Boa noite, gente. Então, hoje eu estou aqui com o professor Aramis, que ele é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, para falar um pouco sobre a pesquisa que ele faz, né? O senhor pode se apresentar? Claro, Elerson, boa noite a você, boa noite a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, tá? Para participar, por lembrar de Eu que mim, agradeço. né? Eu tenho uma história já com o Elerson, né? Conheço ele há mais tempo, desde o Instituto Federal do Espírito Santo, né? E hoje tenho o orgulho e a honra de falar que ele é um colega de profissão, né? Em tão pouco tempo estará formado e com certeza contribuindo bastante para a geografia, como já está fazendo, né? Bom, meu nome é Aramis Cortes, eu sou geógrafo, né? Eu tenho a formação em licenciatura, bacharelado, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá pela UFRJ, né? Que é a minha terra natal, que é a minha origem. Posteriormente, eu cursei uma especialização em políticas públicas territoriais, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ. Depois disso, eu entrei no curso de estrito sensu, o mestrado, na área de geografia também, né, e logo depois, também lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu fiz o meu doutorado em geografia também, seguindo desde a graduação a linha de geografia humana e principalmente a geografia urbana, né? Eu trabalhei a parte de centralidades, né? Centro e centralidade lá na especialização, no mestrado, né? Na especialização eu trabalhei um pouco na relação dos condomínios fechados. Posteriormente, no doutorado, eu fui para as redes de cidades mundiais, né? Então, pensando no Rio de Janeiro enquanto uma metrópole mundial, há controvérsias, mas, enfim, o trabalho foi concluído e essa é a minha formação atualmente, né? Há 11 anos já, praticamente, eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Hoje, me encontro no campus de Alegre, aqui no sul do Espírito Santo, né, na região do Caparaó, Capixaba. Falando um pouco da sua pesquisa, você podia falar um pouco para a gente sobre o tema, o que levou ao início da pesquisa? O atual projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo aqui no Instituto Federal, aqui no campus de Alegre, ele aborda a questão da educação ambiental, né? Há aproximadamente 3 anos eu comecei a me dedicar bastante às leituras e aos estudos relacionados à educação ambiental, que foi uma coisa que eu sempre tive um carinho e uma vontade muito grande de estudar, porém, por aquelas questões que ocorrem na nossa formação, eu fui para outra área e sou muito feliz, fiquei muito feliz de ter a geografia permite isso a gente, né? Então, hoje, o que a gente faz em um projeto de pesquisa? A educação ambiental. Tá? Pensando no nosso caso aqui, na cidade, no município de Alegre, existe um sítio agroecológico chamado Sítio Jaqueira. É um sítio, uma referência aqui para nós aqui no Espírito Santo e no Brasil inteiro também, que ele é muito conhecido, né? Então, a gente utiliza esse sítio agroecológico como alternativa pedagógica. O que a gente quer? A gente quer relacionar a educação ambiental à agroecologia, entendendo que essa agroecologia, a gente não pensa mais a agroecologia enquanto uma alternativa, mas sim enquanto uma necessidade, né, inexorável da gente seguir uma outra perspectiva de produção alimentar, né, alheia, né, diferente dessa que nos impõe desde a Revolução Verde, que nós conhecemos muito bem, que está aí, esse modelo do agronegócio, puro e simplesmente enquanto lucro, né? Enquanto monocultura, exportadora, esse agronegócio que apoia
a todo momento conflitos territoriais, que está contribuindo de maneira profunda para o agravamento de questões ambientais, por exemplo. Então, o que a gente quer? A gente quer, primeiro, eu tenho muito essa perspectiva de sair da sala de aula, tentar ao máximo conhecer outros espaços que não os espaços formais, ou seja, você tem museus enquanto espaços não formais, você tem zoológicos, enfim, a gente aqui tem a agroecologia como um suporte, né? Por quê? Porque a gente pega esses alunos e faz educação ambiental crítica lá, não uma educação ambiental simplesmente de coleta seletiva, aquela educação ambiental individual, de você fechar a sua torneira, e você fechando a sua torneira, você vai acabar com o problema da escassez hídrica, que não é isso. Então, a ideia é sair, levar a campo e relacionar justamente essa educação ambiental crítica na perspectiva agroecológica. Como a agroecologia pode nos auxiliar nesse sentido, né? Então, é isso que a gente pensou inicialmente enquanto proposta de projeto, que foi aprovada. Hoje nós temos 2 bolsistas, né? Uma bolsista de ensino médio, técnico, né? E um bolsista da graduação do curso de licenciatura em Ciências Biológicas aqui do campus de Alegre. E estamos desenvolvendo com alguns contratempos, né? Que a gente vai chegar lá. Falando agora sobre a metodologia que vocês usaram no projeto. A nossa perspectiva metodológica, bom, o projeto ele foi pensado, né, foi escrito para que pudéssemos ir a campo, primeiro, fazer todo um levantamento, né, um georreferenciamento, ali, um levantamento cartográfico dos pontos de educação ambiental dentro desse sítio agroecológico, ou seja, onde nós observamos, por exemplo, a preservação das matas ciliares, né? Então, mapeamos aqui. Onde estão os terraços de produção de arroz? Onde estão os SAF, né? Os sistemas agroflorestais? Onde se encontram, por exemplo, onde se encontra a agroindústria? Onde se encontram as bioconstruções? Quais são as trilhas que existem dentro dessa propriedade? Ou seja, porque a partir disso, quais são, por exemplo, uma coisa do sítio ao Newton, né, ao grande mestre Newton Campos, que é o proprietário do sítio agroecológico, onde ele, por exemplo, ele tem algumas tecnologias sociais, como os caça-chuva, né, como ele chama, que são caça-chuvas tanto de cumieira como de terreiro. Então, enfim, são questões muito importantes dentro da prática agroecológica, né? Então, porém, esse projeto ele foi aprovado em maio, em plena pandemia. E aí nós tivemos esse é o contratempo que eu falei anteriormente, né? Nós tivemos que nos adaptar, fazer uma reformulação completa, tanto lá do nosso cronograma de pesquisa, como de a atuação no território, né? Naquela propriedade, porque eu não poderia expor os alunos, bolsistas e a equipe, os outros professores que estão conosco nessa pesquisa, por conta da pandemia da Covid-19. Então, com isso, o que nós fizemos? Nós, ao invés de pensarmos em fazer essa visitação, em aplicar os questionários para aqueles que visitam, né, como agricultores, alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, aqui no campus de Alegre, né, aqui também na cidade de Alegre, no município, nós temos uma universidade federal, um campus. Então, esses questionários, né, essas pesquisas ali, elas tiveram que ser direcionadas, possivelmente, para um outro momento, para nós tentarmos de novo a aprovação do projeto. Então, o que nós fizemos? Conseguimos fazer um mapeamento cartográfico
produzimos mapas a partir disso e identificamos quais são as práticas pedagógicas ligadas à educação ambiental naquela propriedade. E o que fizemos? Fizemos, por exemplo, uma qualificação com um grupo de pesquisa, com os bolsistas, a partir de lives. Convidamos professores, pesquisadores, pessoas ligadas à agroecologia e à educação ambiental para a formação da equipe, já que a gente não pode estar ali pessoalmente debatendo. Lemos textos, fizemos discussões teóricas, revisões bibliográficas e uma proposta de um questionário, né, para aplicar no próximo momento da pesquisa, né, possivelmente o ano que vem, esse ano que vem, para que a gente possa dar continuidade. Então, basicamente, fazendo um resumo, a metodologia inicial foi pensada no mapeamento e na aplicação de questionários para aqueles que visitam a propriedade, buscando a opinião, né, ou buscando saber, né, desses frequentadores como eles observam a educação ambiental que o sítio oferece ali para esse grupo de estudantes, de agricultores, enfim, mas isso não foi possível nesse momento, né? Então, nós fizemos apenas um mapeamento e toda uma questão de revisão bibliográfica e capacitação do grupo de pesquisa. Você até já respondeu o próximo tópico, que era as dificuldades do projeto, né? Então, agora, falando qual que é a maior importância que você considera nesse projeto? Bom, assim, enquanto o projeto de pesquisa em si, o que nós pensamos, o que nós acreditamos é que os pontos fortes, né, o principal ponto forte desse projeto seria a ideia de um processo de conscientização / sensibilização, né? Ou seja, a gente sensibilizar os alunos e as alunas, os agricultores e as agricultoras que da importância do meio ambiente. E pensando como nós estamos estudando a educação ambiental, né, num espaço não formal, na formação crítica e libertadora dos alunos e das alunas que participam do projeto e que visitam essa propriedade, justamente para que a gente possa discutir o que a gente vê em geral em grandes veículos de comunicação, de imprensa, de como cuidar do meio ambiente, né? Ou como preservar, né? A ideia de uma preservação como está não está em nenhum momento contribuindo para que a gente possa ter uma relação horizontal com a natureza, né? Então, a educação ambiental crítica, ela justamente ela tem a ideia de proporcionar aos estudantes e às estudantes a perspectiva de que existem outras possibilidades de relação homem-meio, né? Relação sociedade-natureza, que não impõe de maneira nenhuma a natureza ao ser humano, ou seja, ela sendo subserviente, né? A perspectiva que a gente quer tentar trazer a todo momento é a ideia de que nós somos algo único, né? Então não há sociedade de um lado, natureza do outro, né? Mas na verdade é uma relação intrínseca. E aí, justamente, criticamente pensando, mostrar que se você não tem preservação de nascentes, de brejos, enfim, da vegetação, da mata, enfim, você vai ter falta de abastecimento d'água nas grandes cidades, por exemplo, de alimentos e daí em diante. Então, veja, é muito mais, sei lá, pensar numa perspectiva de que cada um de maneira individual, né? Então, tratar por uma questão crítica também é politizar a questão no sentido de mostrar que existem atores que geram conflitos justamente por conta da apropriação da natureza, apropriação privatista, né? Basicamente. E aí é isso que a gente busca, né? O ponto forte que a gente acredita é justamente mostrar que essa relação ela deve ser muito mais horizontal do que se prega hoje, e com a agroecologia.
que a agroecologia ela potencializa, primeiro, um alimento saudável, um alimento em que não há injustiças, onde você tem, por exemplo, os agricultores e as agricultoras sendo valorizados, então permitindo uma perspectiva outra que não essa da Revolução Verde ou do agronegócio. A gente ainda tem 4 minutos, então qualquer coisa que você quiser adicionar sobre o projeto, falar qualquer coisa a mais. Não, claro, assim, é uma questão também que a gente busca no projeto, quando a gente coloca essa perspectiva crítica dentro da educação ambiental, primeiro, é uma oposição a esse agronegócio puro, em que explora cada vez mais a terra, o camponês, né, o agricultor, a agricultora. A gente pensa com esse projeto em sair de sala de aula um pouco também, não que a sala não seja importante, pelo contrário, mas a relação com esse espaço fora da sala também é interessante, para mostrar que existem alternativas, mas não alternativas, né? A gente não chama mais de alternativas, mas é esse modelo que a gente deve seguir, que seria pensando na agroecologia. Discutir também, né? A gente busca muito dentro do projeto e com as visitas que eu faço com as turmas de licenciatura, de ensino médio, a gente busca mostrar que existem outros saberes que não apenas o saber científico, não é um negacionismo, tá? Eu não estou negando, mas, por exemplo, você tem a agroecologia, você tem os povos tradicionais, como, por exemplo, os povos originários, ou, por exemplo, quilombolas, ribeirinhos, enfim, que tem um conhecimento muito vasto e que deve ser, sim, ouvido e que nós temos que ir de maneira a entender que nós não somos os donos do conhecimento e do saber, mas que esse saber ele tem que ter uma relação horizontal, no sentido de entender, ouvir e aplicar, né, a gama de conhecimento que nós temos e que pode ser muito, e que pode não, né, e que será muito útil para a gente conseguir, de alguma maneira, enfrentar esse modelo expropriatório e que basicamente hoje gera um impacto ambiental, social, cultural gigantesco por conta disso. Então, na verdade, é mostrar que essa educação ambiental crítica ela pode ser uma forma de resistir, né, e até reexistir, né, como coloca o professor Carlos Walter, a esse modelo hegemônico que tanto nos sufoca e que tanto gera conflitos hoje na nossa sociedade. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Vai acrescentar demais na nossa empresa. Eu que agradeço o convite, obrigado pelo espaço. O campus aqui, o Instituto Federal do Espírito Santo, Campos de Alegre, onde eu estou hoje, mas o Instituto como um todo está aberto a vocês, né, do curso de Geografia e outros cursos que têm acesso a divulgação científica e a empresa, né, aí da UFMG. Enfim, contem conosco, estamos aqui para recebê-los, caso necessitem. Nós temos um polo de educação ambiental, nós temos propriedades agroecológicas, nós temos exemplos muito grandes de protagonismo agrário, né, da juventude agrária. Então, enfim, é um município que pode contribuir bastante para a formação de vocês, enfim, principalmente o diálogo, né? Dialogar com um local que está afastado dos grandes centros, mas que tem um diferencial muito grande por conta de todas essas características que eu falei anteriormente. Eu agradeço demais, de gratidão a você, o Ellerson, e a todos da produção, do evento, da empresa, e contem comigo, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado de novo, professor.